Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom voltar aqui, muito bom poder rever alguns amigos já conhecidos. É bom ver algumas pessoas que eu não conhecia. É bom poder cultuar ao Senhor e saber que Ele se agrada de nós por meio de Jesus Cristo, o Redentor. E é melhor ainda saber que Ele nos fala por meio da Sua palavra. Como já foi dito, o texto de hoje vai ser o Salmo de número 13. Eu convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 13. E os irmãos acompanharão a leitura que eu vou fazer. Livro dos Salmos, o Salmo de número 13. Que nos diz assim: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos, mais uma vez, curvar nossas cabeças. Vamos orar. Deus bendito, concede, Pai Santo, graça para que a palavra do Senhor seja exposta com fidelidade. Leva nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo Jesus, Senhor. E usa a minha vida, Senhor, a fim de edificar a vida dos meus irmãos. Que a tua palavra santa e bendita venha cumprir aquilo que lhe apraz. Que ela nos console, que ela nos anime, que ela nos exorte, para a tua própria glória, para o teu próprio louvor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, possivelmente alguns daqueles que aqui estão nessa noite estejam enfrentando um problema de tristeza na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com seu coração bastante amargurado, bastante triste. Talvez você esteja com problemas na sua casa, problemas no seu trabalho, problemas com a sua vida, com a sua saúde. Se você não enfrenta problemas nesse instante, certamente você já passou por alguns na sua vida. E se você ainda não passou, você vai passar. As tribulações, elas existem. O Senhor nos chama como seus filhos, como sua igreja, e nos diz categoricamente que no mundo teríamos aflições, até mesmo por viver de modo digno do Evangelho. Sofreríamos até por sermos fiéis a Deus. O Senhor não excluiu o sofrimento da vida do homem. E quando você olha para esse salmo, o salmo do rei Davi, salmo de número 13, você vai observar que Davi está exatamente num momento desse. Davi, por 4 vezes, aí nos versículos 1 e 2, está se dirigindo a Deus e está dizendo: Senhor, até quando? Até quando que isso vai acontecer? Quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos ao certo quando esse salmo foi escrito. A verdade é que o que nós podemos depender desse salmo é que Davi estava passando por um momento de bastante dificuldade, possivelmente num momento de guerra, principalmente se você olhar para o verso 4,
e entender que ele está aí dizendo ao Senhor a respeito de um inimigo que queria prevalecer sobre ele. A morte estava em pauta. Davi está temendo aqui por sua vida e isso está angustiando. E essa expressão, até quando, Senhor, repetida aqui por 4 vezes, ela nos mostra exatamente isso. E o que eu quero olhar para esse salmo nessa noite, junto com os irmãos, é perceber como que Davi saiu de uma situação de profundo lamento até uma situação de louvor a Deus. E você percebe logo de início o lamento do salmista. Davi, nos versos 1 e 2, começa a se lamentar da aparente indiferença de Deus. Até quando, Senhor, veja aí, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, por que o Senhor demora tanto? Por que o Senhor não atenta logo para aquilo que eu estou dizendo e vivendo? Davi então está de fato se lamentando porque ele não percebe Deus nesse momento da sua vida. Eu sei que Davi conhecia Deus, eu sei que nós conhecemos, eu e você. Mas é bem verdade que muitas vezes na nossa vida nós tiramos os olhos do Senhor. E parece mesmo que o Senhor se esqueceu de nós. Essa pode ser pelo menos a nossa interpretação, porque a Escritura é categórica ao dizer que o Senhor contempla a todos. O Senhor, Ele não está longe do sofrimento dos seus filhos. Ele sabe por aquilo que passamos e por tudo aquilo que nós passamos, mas Davi é que não sabia. Davi é que não conseguia perceber nesse instante que Deus está de fato velando por ele. E ele está triste. Ele está com tristeza na sua alma. E ele diz aí: até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Não era algo pontual. Não era uma tristeza que começou num dia de manhã e acabou no final do dia. Mas parece que isso vem se arrastando na vida de Davi e ele faz menção ao seu coração, à tristeza do seu coração. E eu sei muito bem que os irmãos aqui têm sido instruídos pelo reverendo Jonatas a respeito do coração e de como o coração governa a nossa vida. E você pode perceber isso aqui. Você pode perceber que as convicções do coração de Davi levam Davi a uma atitude de lamento nesse instante. A sua convicção nesse instante é: Deus não está olhando para mim. E ele se queixa. Ele se queixa. E se você quiser um exemplo parecido com esse, você vai lembrar do Novo Testamento, onde Jesus pega os seus discípulos e diz: vamos atravessar para outra margem. E de repente aqueles homens estão atravessando, obedecendo a ordem do Senhor, e de repente o mar fica revolto. E Jesus está dormindo. E esses discípulos correm para ele e dizem: o Senhor não se importa conosco? A queixa aparece com a de Davi. O Senhor não se importa que nós venhamos a perecer? Por que o Senhor está dormindo? O Senhor não está vendo toda a tribulação? E é claro que o Senhor sabia. Ele havia colocado os discípulos ali, a fim de tratar os seus corações, que estavam cheios de medo. E o salmista, nesse instante, revela de fato o que é a sua convicção no momento. Se Deus não olha para mim, se eu só tenho tristeza e tribulação, eu não posso estar de fato com o coração jubiloso. Eu estou triste. Davi se queixa ainda da perseguição inimiga. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E os inimigos, olha aí para o texto, queriam matar a Davi. É isso que eles queriam fazer. E é por isso que ele está no verso 3 dizendo: ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Os
Os inimigos queriam tirar a vida do rei, queriam prevalecer contra o rei. Veja no verso 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E mais ainda, para que não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. As coisas estavam de fato muito complicadas. Deus não olha para mim, eu estou triste todos os dias, os meus inimigos não cessam de me perseguir, eu vou acabar morrendo. Davi, de fato, enfrentava aqui uma grande angústia, uma grande crise na sua vida. E ele se lamenta, e ele se queixa. E você pode estar pensando, mas eu nunca fiz isso. E nesse tempo de pastorado, nesses 11 anos de pastorado, o que muitas vezes eu tenho percebido é que nós crentes não gostamos de admitir que não são poucas as vezes que nós não confiamos em Deus. Nós podemos até não estar confiando mesmo, mas nós não queremos admitir isso. Nós queremos nos passar por muito crentes, sempre confiantes, sempre amando o Senhor. E acabamos com isso muitas vezes vestindo uma capa. Vamos à igreja, estamos felizes, conversamos com as pessoas, tudo está bem, mas quando vamos para a nossa casa a tristeza invade o coração. Não temos coragem de admitir que estamos duvidando de Deus, porque não estamos vendo o que Deus está fazendo na nossa vida, e porque duvidamos até que Ele vá fazer alguma coisa. Uma das expressões que eu gosto muito que existe na Confissão de Fé de Westminster é quando trata a respeito da certeza da salvação. Porque ali aqueles teólogos dizem que a salvação ela não vai ser perdida. Mas os crentes podem chegar a um ponto de duvidar da sua salvação. Não que eles não sejam salvos, mas eles duvidariam da salvação. E isso partindo da sua própria convicção. Porque duvida da salvação quem não crê no que o Senhor disse. É uma questão de crença. O Senhor Jesus disse, estamos seguros. Quando nós confiamos, nós estamos bem certos da salvação. Mas quando começamos a duvidar da palavra de Deus, nós até, por muitas vezes, questionamos, será que eu sou mesmo salvo? Será? Davi está de fato aqui com o seu coração triste. E ele se lamenta diante de Deus. E algo bonito que eu acho nos Salmos, Deus nunca repreende o lamento dos seus filhos. Deus nunca vai tolir os seus filhos de se queixarem diante dele. E o que nós podemos perceber então é que muitas vezes isso é até normal. O que não é normal é viver somente se lamentando, é parar aí. E é por isso que eu quero avançar um pouco mais nesse salmo. Davi está lamentando, mas Davi está também colocando a sua causa diante de Deus. Davi está orando. E veja que interessante, apesar de ele estar dizendo, o Senhor não olha para mim, até quando o Senhor vai demorar? Ele está orando. O salmo é uma oração. Então, ele começa a dizer aí no verso 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Se Davi de fato estivesse bem convicto de que Deus não ia em momento algum respondê-lo, apesar do seu lamento e da sua queixa, pontualmente ele não estava vendo o agir de Deus. Mas ele sabia quem era Deus. E ele então ora, atenta para mim, olha para mim e me responde. Davi sabe que o Senhor, a assistência do Senhor, vem depois de ele atentar para os seus servos. Ele olha pelo seu povo. Eu afirmei isso no começo. Quando Moisés foi chamado para ser o libertador de Israel, o que Deus disse para Moisés foi, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu conheço o sofrimento do meu povo. Por isso eu desci para livrá-lo. No
tempo dele, 400 anos se passaram. 400 anos em que esse povo foi duramente castigado por Faraó. Mas Deus estava atento ao clamor daquele povo. E Davi está aqui então pedindo que o Senhor responda a ele. Ele diz ainda: Deus meu. Não é a qualquer um que ele pede, é o seu Deus. Ele conhece, ele tem intimidade, ele já caminhou com esse Deus. E por mais que esse problema esteja se arrastando na sua vida e a tristeza esteja invadindo o coração de Davi a cada dia, ele sabia quem era Deus, era o seu Deus. E então ele pede: ilumina-me os olhos. E essa expressão aqui, ela equivale a soprar o fôlego de vida. Você já percebeu o que acontece com as pessoas quando elas estão tristes? O semblante cai, transparece no olhar. É muito fácil perceber quando as pessoas estão tristes. Às vezes elas estão cabisbaixas. E Davi está aqui pedindo: ilumina-me os olhos. O vigor, ele transparece no olhar. No olhar. E adivinha só, Davi vai escrever um outro salmo, salmo de número 19. Coloque aí algumas páginas à frente. E ele vai falar a respeito da revelação de Deus, da lei do Senhor. No verso de número 8, ele vai dizer: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, em outras palavras, o que Davi está pedindo de fato a Deus é: Senhor, vivifica a minha vida. Firma de novo a minha vida no Senhor. Porque nesse momento Davi não confia em Deus. Mas ele pede: vivifica a minha vida. Ilumina os meus olhos. Ilumina os meus olhos. E ele coloca então diante daquele que é o único que pode, de fato, velar por ele. Perceber a sua causa. Senhor, me faz confiar na tua palavra. Se você lembrar um pouquinho do Novo Testamento, vai ver que o Senhor Jesus, quando instrui os seus discípulos a respeito da ansiedade lá em Mateus, alguns versículos antes, falava exatamente a respeito dos olhos. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, o corpo estará em trevas. Então, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E ali no contexto era exatamente onde os discípulos colocariam a sua confiança. Se nos tesouros desse mundo, ou se nos tesouros celestiais. Se confiariam no Senhor e na sua palavra e na sua providência, ou se colocariam a sua esperança nas coisas passageiras desse mundo. E os olhos estão de novo envolvidos. Davi ora e pede ao Senhor que o vivifique. Ele entrega o seu caminho ao Senhor. Ele faz aquilo que Pedro vai ordenar no Novo Testamento. Lança sobre o Senhor a ansiedade, porque Ele cuida de nós. E se você, de fato, tem passado por problemas e tem se lamentado, não pare nisso. Ore ao Senhor. Você conhece o Deus que te salvou? Ele é o seu Deus. Ele é poderoso para te livrar das tribulações. Ele sabe por aquilo que você passa. Nada que ocorre na nossa vida passa despercebido aos olhos desse Deus. Por isso, então, ore, coloque a sua causa diante do Senhor. Ainda que você esteja lamentando, ainda que o seu coração esteja cheio de tristeza, se achegue àquele que pode te socorrer. Davi continua nos ensinando. Esse texto mostra Davi orando. O texto mostra que Davi agora passa a confiar no Senhor.
O verso 5 diz: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Depois de orar, depois de colocar diante do Senhor, ele agora diz: no tocante a mim. Ou seja, a única coisa que eu posso fazer é confiar. E ele diz: na tua graça. Isso aqui é importante para aqueles que acham que não tinha graça no Antigo Testamento. Davi está confiante na graça de Deus. Ele já havia experimentado a graça de Deus. Vocês se lembram que o rei tinha adulterado? E o profeta o repreendeu. E qual era a pena para os adúlteros? Apedrejamento. Mas quando Davi se arrepende, a palavra que ele ouve do profeta: Deus te perdoou, não morrerás. Porque Davi deveria ter morrido mesmo. Davi deveria ter sido apedrejado. Deus te perdoou, não morrerás. Ele sabia que aquilo era graça. Davi conhecia a graça. E agora ele está dizendo: eu confio na tua graça. E veja que interessante os contrastes que aqui existem. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Eu disse que aquilo que controla o nosso coração nos controla. E se nós, no nosso coração, não confiamos em Deus, nós vamos estar tristes. E Davi está assim no começo do Salmo. Mas depois de orar e declarar a sua confiança em Deus, regozije-se o meu coração. Há um contraste maravilhoso nesse texto. O coração triste, que começa o Salmo sem confiar em Deus, passa agora a depositar sua esperança em Deus e se alegra. O coração triste vai se alegrar à medida em que ele confia em Deus, na palavra de Deus, naquilo que o Senhor Deus estabelece e diz. Então esse é o primeiro contraste. O coração de Davi, triste, agora ficaria alegre. Mas há um outro contraste. O inimigo, no verso 4, iria se alegrar, ou queria se alegrar contra Davi, ou sobre a miséria de Davi. Ele está orando pedindo: não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Os inimigos estavam à espreita, tentando se alegrar com a queda de Davi, e ele está dizendo: eu não, eu me alegro com a tua salvação. Eu me regozijo na tua salvação. A alegria de Davi não está nem tanto em saber que o Senhor pode julgar os inimigos, mas em saber que o Senhor pode salvá-lo. Esse Deus de graça, mesmo sem ele merecer nada disso. Eu confio na tua graça, e o meu coração se regozija na tua salvação. Salmo 55, 22, ele vai dizer: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Você confia em Deus? Você confia? Quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos descansar. Descansar. E se você não consegue descansar, pode ter certeza que você não confia em Deus. Quer ver um exemplo tranquilo? Você certamente já deve ter pegado a estrada com alguém de carro, certo? Você já tentou dormir do lado de um motorista que você não confia? Dá? Pega aqui Ayrton Senna para São Paulo, no horário de pico, no movimento. Aí tem ali aquele camarada que você sabe que não é essas coisas todas no volante. E ele fala assim: dorme aí que eu levo. Dorme aí que eu levo. E aí você fecha o olho até 80, né? E o olho não dá. Não dá para descansar sem confiar no motorista. Os maridos às vezes entregam os carros na estrada para a esposa e ficam desesperados, né? Minha esposa dirige bem, eu durmo mesmo. Eu confio nela dirigindo. Se eu falar que eu não confio também, ela briga comigo depois. Mas eu durmo mesmo. Mas como é difícil você descansar com alguém do lado. Você freia o tempo todo. Você arruma um freio imaginário.
E tem gente que diz que confia em Deus e vive desse jeito. Eu confio em Deus, mas não descansa. Está atribulado, está preocupado. O que vai ser? O que me espera? O que virá? E aí eu lembro de uma frase que eu gosto muito, acho que de Lutero, que ele dizia: não sei por quais caminhos Deus me guia, mas conheço bem o meu condutor. Eu não preciso saber o caminho, eu preciso saber sobre o condutor. Ele é bom, ele sabe guiar, eu descanso. E Davi então está demonstrando toda essa confiança no Senhor, na graça do Senhor. Você tem que aprender a confiar em Deus. E tudo isso passa pela palavra de Deus. Saber que o Deus que fala na sua palavra cumpre aquilo que ele promete. Hoje pela manhã eu falei na terceira igreja, eu não costumo falar terceira igreja presbiteriana de Mogi. Eu trabalhei lá, era a congregação da Vila Cléo, então eu falo sempre na Vila Cléo. Eu falei na Vila Cléo e dizia àqueles irmãos pela manhã exatamente isso. Se você analisar o que acontece em Gênesis, na queda, é exatamente falta de confiança em Deus. Quando a serpente se aproxima de Eva, ela vai dizer: não é assim que Deus disse, vocês não podem comer de nada desse jardim. E Eva sabia muito bem o que Deus havia dito. Não, nós podemos comer das árvores do jardim, só não podemos comer dessa, porque dessa aqui Deus disse que quando a gente comer, a gente vai morrer. Ela sabia. Mas a serpente diz: é certo que você não vai morrer. É certo. E agora ela está diante da palavra de Deus, de um Deus bom, que deu a ela e ao seu marido um jardim, que todos os dias conversava com eles na viração do dia, que havia cercado os nossos primeiros pais de tudo aquilo que era bom. E agora, quando há uma sugestão de Satanás que Deus está negando alguma coisa que eles merecem ter, isso já é bastante para eles duvidarem da palavra de Deus e apostarem de que, de fato, a serpente estava correta. Eles duvidam de Deus e pecam. De modo curioso, no Novo Testamento, você vai ver Jesus sendo tentado no deserto. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer, e o texto enfatiza, ele teve fome. Foi levado ao deserto para ser tentado. E a primeira tentação era: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E às vezes a gente pensa, somente na questão do pão em si. Ele estava com fome e Satanás está dizendo: coma pão, faça. E você tem que perceber no texto: se és mesmo filho de Deus. Por quê? Porque no texto anterior, no versículo anterior, o relato de Mateus é sobre o batismo de Jesus. Jesus havia sido batizado, os céus se abriram e uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Logo depois Satanás disse: você é mesmo? Se você é mesmo, mande a pedra se transformar em pão, ou prove a Deus. Veja aí se Deus liga para você mesmo. E Jesus não precisa de prova. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou, em outras palavras, eu sou filho, ele me falou agora. Mas a tentação foi a mesma. Foi colocar em dúvida a palavra, aquilo que o Senhor havia dito. E Jesus, ele vence a tentação por confiar na palavra de Deus. E Davi agora, que começa com seu coração triste, duvidando de que Deus de fato estava olhando para ele. A partir do momento em que ele ora, ele agora confia em Deus, na sua graça, e o seu coração pode se regozijar no Senhor. Você tem que crer na palavra do Senhor.
Você tem que crer que mesmo na tribulação, o Senhor é o seu amparo. E isso vai dar forças para que você fale como Davi. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi tinha plena consciência de que o pastor dele era aquele que o conduzia às águas de descanso, mas era aquele que o conduzia pelo vale da sombra da morte, é o mesmo pastor. Ele estava satisfeito nas águas de descanso, ele estava satisfeito no vale da sombra da morte, porque ele confiava. E você deve confiar. Eu não sei quais são as suas tribulações, mas eu sei que o Senhor é com você, se você é um filho dele. Essa é uma promessa dele. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda que você esteja titubeando, como Davi no começo do Salmo, há esperança para que você continue, para que você faça o mesmo caminho que Davi está fazendo. Ele começa se lamentando, ora, confia, e ele termina o Salmo, ele louvou a Deus, verso 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E o que me chama mais atenção aqui nesse Salmo é que Davi ainda não tinha recebido nada do que ele estava pedindo a Deus. Ele ainda está orando. Eu vou cantar ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. E a impressão que eu tenho aqui é que enquanto Davi se lamentava e começava a orar a Deus, ele veio lembrando do livramento de Deus. Ele veio se lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito na sua história. É como se ele estivesse dizendo, por que eu estou triste mesmo? Esqueci o que Deus fez? Não é o mal de Davi, é o mal seu, meu, do povo de Israel. Deus livrava Israel, Israel reclamava, gente, como era bom no Egito. Lá tinha carne. E eles chegam a dizer, lá tínhamos comida de graça. Não era de graça. Eles tinham que comer, senão eles iam morrer. Eles só serviam vivos como escravo. Era o mínimo, eles tinham que comer. Mas quando apertou no deserto, eles não tinham o que o seu coração desejava. O pecado ofuscou tanto a vista deles que a comida do Egito, que servia só para eles se manterem em pé, virou a melhor coisa do mundo. Lá a gente tinha comida de graça. Nós esquecemos fácil. Nós esquecemos muito fácil. E é por isso que no Novo Testamento você vai ver Paulo dizendo que as coisas que foram escritas para o nosso ensino, elas foram escritas. Nós temos toda uma história para trás de um Deus que conduz o seu povo para observar essa história e saber como nos portar diante de Deus e acreditar nisso, a fim de não precisar padecer como eles padeceram. Mas nós também esquecemos fácil. Olhe para a sua história e você vai ver que você tem muita coisa para dar graças a Deus. Você tem muita coisa para louvar a Deus, ainda que nesse instante da sua vida as coisas não estejam indo tão bem. Tem um hino nosso que é: quantas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás, a expressão é boa, surpreso, quanto Deus já fez. Porque quando nós passamos pelos nossos problemas, pelas nossas tribulações, o nosso olhar é muito pontual. Nós olhamos aquilo que estamos vivendo, esquecemos de todo o restante. E Davi parece aqui estar olhando para trás. E isso dá força para dizer: Deus me tem feito muito bem, eu vou cantar a Ele, eu vou louvar a Ele, ainda que eu não tenha recebido o que eu estou pedindo. Ele tinha certeza de que o Senhor o escutaria. E você pode ter certeza de que o Senhor vai te livrar das tribulações. Tenha certeza disso. Isso não é o evangelho da prosperidade, não.
Eu não digo, e a Escritura não diz que vai ser agora. E aí está o problema do Evangelho da Prosperidade. É aqui e agora. Mas haverá um dia em que nós seremos livres das nossas tribulações. Onde não vai haver mais choro. Onde não vai haver mais lágrima. Onde não haverá mais lamento. E por mais que você passe uma vida inteira com problemas, saiba que o que espera pela frente, o que o espera pela frente é muito glorioso. Leia o Apocalipse. Seja consolado. Os crentes às vezes têm medo do Apocalipse, é um livro meio esquisito para alguns. Cheio de imagem que assusta. Mas ele foi escrito para o consolo da igreja. Para que saibamos o final de todas as coisas e a vitória do Senhor. Para que isso brote no nosso coração a convicção e a certeza de que, por piores que sejam as circunstâncias, há esperança. Romanos nos ensina isso. Há um texto ali onde Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E você pode conferir depois o contexto disso. Paulo está dizendo, todas as coisas vão bem porque nós somos mais do que vencedores. Não, ele está dizendo ali, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas Paulo não cantava vitória achando que ia tudo bem. Somos entregues à morte o dia todo e somos mais do que vencedores nisso. Mas para isso, meu querido irmão e irmã, você tem que olhar para trás, para o passado. A Escritura nos manda fazer isso. Considerar o nosso passado. O nosso problema é que às vezes consideramos o passado de uma forma pecaminosa. Ao invés de olhar para trás para ver que o Deus que nos ajudou lá é o Deus que nos conduz hoje, nós olhamos para o passado e dizemos, poxa, lá que era bom. E fica uma forma de nos entristecermos no presente. E queremos voltar ao passado. E às vezes alguns tentam até reviver no presente o que era no passado. Criar situações parecidas, porque se as situações forem parecidas com aquelas lá de trás, tudo vai bem, isso é pecado. Essa é uma forma pecaminosa de olhar para o passado. Mas se você olhar para o passado pensando, o Senhor que me salvou lá atrás, é o Deus que está comigo hoje. O Senhor que me acudiu lá atrás, é o Deus que está presente todos os dias, e isso encheu o seu coração de esperança. Esse é o ideal da Escritura. O Salmo 126 aponta para isso. O salmista pede, restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas ele começa lembrando o passado. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Eles pedem considerando tudo que Deus tinha feito. Eles sabem, ó Deus. E se você olhar para trás e não conseguir lembrar de nada do que Deus fez por você, lembre-se que Ele te livrou da ira vindoura por meio de Cristo. E se Ele tivesse feito, entre aspas, só isso, você já teria motivos para agradecer por toda a eternidade, ou você já tem. Se Ele não tivesse feito mais nada. Mas Ele é bom. Ele é gracioso. Davi está declarando isso. Eu confio
na tua graça. E você pode confiar na graça do Senhor olhando para o seu passado. Louve a Deus por saber o que Deus já fez na sua vida e por saber tudo aquilo que Ele pode fazer ainda. Lá em Filipenses 4:6 há uma palavra de Paulo muito importante, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo segue na mesma linha. Peça a Deus, mas peça já agradecido. Mas eu nem recebi ainda, peça agradecido. Você tem muito a agradecer. Você pode louvar a Deus no meio da tribulação, porque Deus é bom o tempo todo. Ele cuida dos seus. O louvor a Deus deve ser uma constante na vida dos filhos de Deus, e nós podemos viver assim. Paulo aprendeu a viver assim, a viver contente ou alegre em toda e qualquer situação. Busque na sua história motivos para confiar em Deus. Olhe para o passado, para a Escritura Sagrada, para a história dos nossos irmãos e encontre motivos para bendizer a Deus. E ainda que você continue na tribulação, sofrendo, você pode passar pelo sofrimento adorando ao Senhor. Davi começa se lamentando, ora a Deus, confia no Senhor e termina em profundo louvor. Será que nós temos encontrado motivos para isso, para louvar ao Senhor no meio das tribulações? Temos procurado encher o nosso coração da palavra de Deus, que é aquela que nos traz todas essas convicções. Porque nós nunca vamos, irmãos, ter as atitudes de Davi sem conhecer o Deus que se revela por meio da sua palavra. A alegria vem por entendimento de quem Deus é. E se nós sabemos quem Ele é, temos todos os motivos para estar contentes em toda e qualquer tribulação. O Senhor Jesus foi alguém que sofreu muito mais do que nós. E sofreu sem pecado algum, sem ter cometido pecado algum. O Senhor foi alguém que se colocou diante do Pai, apresentando a sua petição: passa de mim esse cálice. Mas o Senhor demonstra profunda confiança no Pai ao dizer: contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele coloca o seu problema diante do Senhor, mas ele confia na resposta do Pai, sabendo que aquilo que o Pai vai fazer é melhor do que tudo. Por isso, ora a Deus. Coloque diante dele o seu dilema, a sua tribulação. Mas nunca se esqueça de que a vontade dele é melhor do que a nossa. E que muitas vezes ele vai nos ensinar exatamente nos períodos de tribulação. Vai tratar o nosso coração nas adversidades. Para que muitas vezes venhamos a ter convicção de que não confiamos tanto nele como deveríamos. E certos disso, possamos buscar nele forças para confiar cada dia mais. A bênção disso tudo é que o Espírito que em nós habita, ele nos impele a isso. Ele nos instrui, ele nos ilumina. Nós não estamos sozinhos, nós não dependemos das nossas forças. O Pai que nos resgatou, que enviou o seu Filho para sofrer por conta dos nossos pecados, nos deu também o seu Espírito, que é o nosso Consolador.
que ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender e confiar na palavra e assim encontrar alegria em toda e qualquer tribulação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde a nossa vida, que Ele guarde a nossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar. Curve a sua cabeça.